Durante um projeto, não basta apenas a gente criar os textos. É preciso que a gente configure e personalize aquele texto com relação à necessidade que a gente tenha para o nosso projeto, para o nosso arquivo. Nessa aula, nós vamos ver como configurar as fontes, os estilos e os tamanhos dos nossos textos aí durante nossos projetos. Eu vou iniciar criando um projeto, vou pressionar aqui no teclado Ctrl N, atalho para New. Aqui por padrão ele já vai estar configurado a última opção que a gente tinha escolhido, que foi o formato A4, e aqui a gente pode clicar em OK. No meu caso eu já estou com a ferramenta texto ativa, mas caso vocês estejam com outra ferramenta, pressiona a letra T, ferramenta texto, ou então vai lá na ferramenta texto e pega aí a opção horizontal ou a vertical, tanto faz. Vou aplicar aqui um zoom na minha página, aí eu vou dar um clique e vou digitar um texto. Ok. Depois do texto digitado, o que é que eu vou fazer? A gente tem algumas opções aqui na barra de ferramentas, a gente tem várias opções. A primeira opção que a gente viu foi com relação à orientação, que a gente viu na aula passada. E a gente tem outros recursos. A primeira opção que a gente tem é com relação ao font family, que a gente vai definir o estilo dessa fonte. Antes, quando a gente inicia a criação, você pode ver lá que eu estou alterando a fonte. Posso clicar aqui ao lado, alterar a fonte, você vê que nada vai acontecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar o texto que eu vou alterar. Ok? Depois de selecionar, o que é que a gente vai fazer? A gente pode dar um clique na seta, e aí ele vai dar aqui a amostra, ele vai dar o nome e a amostra da fonte que a gente pode escolher. Infelizmente ele não é como o Word, que a gente deixa o cursor em cima, e o estilo já vai alterando. Então a gente tem que vir clicando um por um, e daí escolhendo um novo exemplo. Como fazer para estar alterando essa opção mais dinâmica? Em vez de clicar na seta, você pode dar um clique aqui dentro da caixa. Veja que o nome vai estar todo selecionado. E no teclado você vai pressionar a tecla de atalho para cima, que aí você vai alterando para cima nas fontes. Ou então você vai pressionar a tecla de atalho para baixo, até chegar uma fonte aí que você ache legal. Aí você pode deixar. Uma outra opção que a gente tem de alterar isso aí também é com o botão de rolagem. Então você pode rolar para cima ou rolar para baixo, que no caso é o scroll do mouse, certo? Então lembre-se, selecionou, você tem que clicar aqui, não adianta aqui. Então você dá um clique lá dentro da caixa. Então seleciona todo o texto e aí botão de rolagem para baixo ou botão de rolagem para cima. Ao lado do Font Family nós vamos ter o Font Style, que a gente vai definir o estilo para essa fonte. O que a gente tem que observar aqui nessa opção? Veja que ela está desmarcada. O Font Style, nem todas as fontes permitem a gente estar configurando. Então, por exemplo, eu vou colocar uma fonte básica aqui que certamente todos os computadores têm, que é a fonte Arial. Veja que agora a gente já tem a opção de estar configurando aí o Font Style. Dentro da Font Style do Arial, a gente tem um Narrow, ele fica um design mais, ele afina um pouco mais a letra. A gente tem a opção regular, ele já dá pré-visualização aqui ao lado, como é que a nossa fonte vai ficar. A gente tem a opção itálico, a opção bold, que seria o negrito, para quem utiliza o Word. Tem o bold itálico, que é o negrito mais o itálico, seria assim. E tem a opção black, que é, você vê que ele enlarguece um pouco mais aí as opções da fonte. Para o Font Style, a gente tem duas opções. Tem as que não tem o Font Style, que foi a opção da última fonte, e tem essa opção de ter o Font Style, só que nem todas opções, nem todas as fontes oferecem essa gama inteira aqui de opções. Por exemplo, estou aqui com Arial, vou pressionar aqui barra para baixo, veja que ó, Arial Hood já não tem a opção da gente configurar o Font Style. Vou pegar uma outra fonte, pronto. Essa Bell MT, veja como é a opção da fonte. Vamos lá no Font Style. Pronto, ela só dá a opção de regular, itálico e bold. Então, nem todas as fontes a gente vai ter a opção do Style e nem todo Style a gente vai ter todas as opções disponíveis aqui na configuração. A próxima opção que nós temos vai ser o Font Size, onde a gente vai estar manipulando diretamente aí o tamanho do nosso texto. Para manipular esse padrão, esse parâmetro, a gente vai seguir a mesma ideia do Font Family.
A gente pode clicar na seta e daí vir aqui escolher um valor. Você pode dar um clique dentro da caixa, selecionar o texto e utilizar seta de navegação para baixo ou a seta de navegação para cima. Veja que ele vai 61, 59, reduzindo, aumentando. Ou então você pode utilizar o botão de rolagem, o scroll do mouse para frente ou o scroll do mouse para trás. Note que na lista a gente tem alguns valores já personalizados. Eu tenho aqui 48, mas eu não tenho 50. Veja que quando a gente utiliza a seta de navegação, a gente vai 37, 89, 40, 51, a gente vai de 1 em 1, certo? Quando a gente utiliza o scroll do mouse também. Só que se você vier na lista, a gente não vai ter essas opções. Eu tenho aqui 48, mas eu não tenho 50. Caso você queira um valor personalizado, você vai selecionar o texto, digitar o valor 50 e para confirmar você vai pressionar Enter para ele confirmar aqui e colocar que é 50 pixels. Esses foram alguns recursos e opções que a gente tem para estar configurando nossos textos. E durante as aulas a gente vai estar vendo outras possibilidades que a gente tem de estar ajustando a aparência de nossos textos aí no Photoshop.